eu quero chamar a atenção da igreja para um assunto que eu quero conversar com a igreja e quero aproveitar aqui, depois o Fábio Soares, né, vou pedir para ele fazer esse corte e lançar esse corte exatamente no YouTube para todos os filhos ministeriais. Não. Aproxima a câmera de mim, tá? O mais próximo que puder, ok? Eu vou falar com a igreja rapidamente. Queridos, eu não tenho costume, quem não sabe, né, quem caminha conosco já há muito tempo, sabe que em anos eleitorais a gente procura não tocar nesse assunto, porque é um assunto que não tem nada a ver com o reino de Deus, amém? Nós gostamos de gastar as nossas horas e gastar os nossos dias para falar da presença de Deus, para falar e para apregoar o reino de Deus, amém? Só que esse ano, querido, eu não sei se você está percebendo, mas há uma atmosfera diferente na nação, né? Há uma atmosfera muito diferente na nação. Por quê? Porque, amados, esse ano, diferente de todas as outras eleições, não está em pauta especificamente um plano de governo. O que está em pauta, na verdade, é um projeto de poder e um projeto ideológico. É verdade ou não é? Vocês têm percebido isso, sim ou não? Ou será que só eu tenho percebido isso? Né? Para você que nos assiste, para vocês filhos que vão ver esse vídeo, né? Nós estamos no culto Quinta Mais e eu estou aqui falando algumas coisas para a igreja, né? Quero aproveitar porque domingo nós não vamos ter tempo hábil, eu vou precisar terminar o culto mais cedo domingo, porque afinal de contas domingo é eleição. Então, queridos, nós não estamos hoje, mas o que nós estamos vendo hoje não é uma preocupação com o plano de governo A. Olha, o plano de governo do A é mais interessante que o plano do governo B. Não. O que está em pauta hoje, ou o que está em evidência e é o que está regendo essas eleições, é um plano ideológico. Um plano ideológico. É como se fosse, né, a direita contra a esquerda, ou a esquerda contra a direita. Eles contra nós, nós contra eles. Mas na verdade, queridos, vai além disso. Eu quero que você entenda que ainda vai além disso. Na verdade, amados, que nós estamos vivendo por causa da promessa que há no Brasil. Há uma promessa para o Brasil. Eu não sei se você tem o costume de fazer pesquisas na internet, mas se você puder, depois você entra no YouTube e procura uma profeta norte-americana chamada Cindy Jacobs. Cindy Jacobs, nos anos 90, ela profetizava sobre o Brasil, que o Brasil ele seria um celeiro, tanto de alimento físico como de alimento espiritual. E de alimento físico já é uma realidade para nós. Porque o Brasil hoje, através do agronegócio, né, através da agricultura e da pecuária, né, que envolve o agronegócio, tem sustentado hoje no mundo praticamente 1 bilhão de pessoas. Isso é uma realidade. Isso é dados do IBGE. Amém? Então, amados, por causa da promessa, a luta já não é mais contra a direita com a esquerda, não é plano de governo. A luta é entre o bem e o mal. Essa é a realidade das nossas eleições. E nós, como cristãos, nós temos que saber votar. Porque o que acontece, amados, com a maioria dos brasileiros? Eu vou votar naquele porque ele é meu amigo. Eu vou votar no fulano porque o fulano, ele vai trazer recurso, ele vai trazer dinheiro, ele vai mandar verba. Eu sei, amados, que a economia, ela é importante, né? E diga-se de passagem, querido, deixa eu ensinar algo para você. Na verdade, emendas parlamentares, elas só vêm se ou o vereador ou o prefeito vai até Brasília e vai até os deputados para poder solicitar o recurso, porque senão também não vem. Amém? E às vezes a gente vai naquela vibe, né, naquela esperança, porque ele vai mandar dinheiro, querido. Se o prefeito, se os vereadores, né, não forem atrás, se não forem a Brasília, se não forem ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo em busca de recursos, eles não vêm. Eles vêm aquilo que já é obrigatório, amém? Que é a questão da renda para os municípios. Isso daí é obrigatório, isso está na Constituição e não tem como mudar. Isso daí vem, né, por causa de toda a contribuição de imposto que se faz e tudo mais. Então, nós cristãos, querido, nós não estamos em tempo mais de
fazer essa brincadeirinha, né? Ah, eu vou votar no meu amigo, eu vou votar no amigo do meu amigo, eu vou votar... Queridos, o que você tem que votar? O que está em pauta hoje? Amados, hoje o que está em pauta é a legalização do aborto. Hoje o que está em pauta é a legalização das drogas. Hoje o que está em pauta é a ideologia de gênero. Hoje o que está em pauta é a nossa liberdade de pregar até mesmo o evangelho. É isso que está em jogo. Eu sei, queridos, que dentro de um plano escatológico, eu sei que dentro de um plano de fim do mundo, vamos dizer assim, um plano da volta do Senhor, nós sabemos que tudo isso faz parte. Amém? Tudo o que está acontecendo faz parte. Mas a Bíblia diz, no Salmo 115, 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar por nossos direitos, isso é padrão. Eu não estou dizendo, eu não sou contra a luta do feminismo, do movimento LGBTQI+, né, que cada vez vai aumentando, daqui a pouco tem um alfabeto inteiro, né? E não sou contra, cada um ele tem que lutar por suas pautas. O que não se aprova, querido, não é a luta. O que se aprova é a tentativa de calar aqueles que são contra. Você pega, por exemplo, a pastora Miriam, numa reunião que nós fizemos com os pais dos adolescentes, ela explanou o que está acontecendo nas escolas estaduais. Um plano ideológico para arrebatar, para arrancar com força a educação que nós estamos dando para os nossos filhos. E isso, amados, é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, enquanto há fôlego, nós temos que pensar, nós temos que lutar. Então, queridos, hoje nós não temos muitos candidatos. Sobre a presidência da República, que é o maior cargo da nação, o maior cargo político da nação, nós temos duas. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Não tem como tampar o sol com a peneira. Vocês estão me entendendo, queridos? É só você observar, olha para tudo o que está acontecendo e observe. E dentro dessas duas opções, o que nós temos? Nós temos um candidato que já foi presidente da República, nós oramos por ele muito, porque a nossa obrigação como cristão é independente de quem ganhar, nós temos que orar. Nós temos que orar. Tanto é que eu não apoio o candidato, amém, queridos? Eu não tenho essa questão, né? Durante essas eleições, durante toda eleição, todo mundo, quem que você está apoiando? Eu não apoio ninguém, a igreja é livre para votar em quem achar que tem que votar. Eu não sou aqui, eu não dou orientação política nenhuma para absolutamente ninguém. Mas dessa vez eu preciso falar para você, principalmente na questão da presidência da República, que é o cargo mais importante, é o executivo, que hoje nós vemos que está sendo cerceado por causa de uma Suprema Corte que está totalmente corrompida. E muitos cristãos não estão observando. Você que vota muitas vezes, você não está observando isso. Porque não sei o que comer carne. Querido, a inflação está em todo mundo, vamos acordar. Essa é a realidade do mundo, a pandemia fez isso. Agora, o que nós temos hoje de opção? Nós temos um candidato que já foi presidente da República, que defende a legalização do aborto, que diz que aborto é uma questão de saúde pública. Não é, queridos. É homicídio. É homicídio. Que aprova a legalização das drogas, que defende bandido, que defende, por exemplo, um garoto que vai e rouba o teu celular. Ontem mesmo circulou nas redes sociais, né, aqui em Jaú, um morador de rua que assaltou uma senhora. Quem viu esse vídeo? Tem quem defenda. Tadinho dele. Há quem defenda que cristão vai ter que se colocar no lugar de cristão, com ódio da igreja, com ódio mortal da igreja, e que professa a sua fé em qualquer coisa, menos no nosso Deus. Em contrapartida, nós temos um outro lado, nós temos um presidente desbocado, o cara é bucha. Você acha que eu aprovo tudo que ele fala? Não tem como aprovar, é impossível você aprovar. Não tem como você aprovar as coisas que ele fala. Não tem como muitas vezes você defender o indefensável.
Mas a situação nossa, queridos, é a seguinte: não é votar no melhor, é no menos pior. Essa é a nossa realidade hoje, Ivan. Não tem como. Não tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que votar de acordo com aquilo que você entende que é bênção para você. Não porque, porque não sei o quê. Queridos, aprenda uma coisa. Transferência de renda é algo que está na Constituição. Cada um faz do seu jeito. Perfeito? Cada um tem o seu plano. Maravilha. Então não se preocupe com a economia, porque o que está em xeque agora não é economia, querido. Não é. Escute o que eu estou falando para você. Eu gostaria que a igreja prestasse atenção no que eu estou dizendo. O que está em jogo nessas eleições não é a economia, não é propriamente a educação, porque eles não estão preocupados em dar conhecimento para o teu filho. Eles estão preocupados em cativar, em roubar a mente deles para construir um plano ideológico. Isso é de prática. É só você conversar, não sei se você tem a oportunidade, conversa com algum dos nossos adolescentes e vê o que acontece com eles na escola. Principalmente aqueles que estão em tempo integral. Pergunte para eles, não precisa nem ficar no que eu estou falando. Pergunte para qualquer um dos nossos adolescentes aqui. Então, queridos, preste atenção no que você vai fazer. Preste atenção em quem você vai votar para deputado federal. Porque muitas vezes a gente fala, por que o presidente não faz? O presidente ele pode fazer qualquer coisa. Mas tudo que ele fizer vai para a Câmara dos Deputados. E lá, por nós vivermos numa democracia, o que é uma democracia? É o povo que governa. Amém? Só que não é todo mundo que governa, nós temos os nossos representantes. Quem são os nossos representantes? Primeiro, os deputados federais. Então, tudo que o presidente fizer, qualquer atitude do presidente, qualquer assinatura dele, qualquer decreto dele, vai passar pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados tem o poder ou de derrubar o que o presidente sanciona ou decreta, ou de prosseguir. É a Câmara que chancela. Então, amados, não dá para votar em deputado mais só por causa de dinheiro. Presta atenção. Presta atenção. Essa é a função de um deputado. O Senado Federal é o único capaz, por exemplo, de bloquear ou até mesmo de julgar a causa, por exemplo, de um impeachment do Supremo Tribunal Federal. Nem o presidente da República, nem a Câmara dos Deputados Federais e nem o próprio Supremo Tribunal Federal tem a capacidade jurídica de fazer isso. Somente o Senado Federal. E aí muitas vezes a gente nem sabe, nossa, para que eu vou votar para senador? Eu nem sei. E são eles que vão ditar as regras. Está na hora de nós acordarmos, querido. Mas a igreja e a política não mistura. Realmente, a igreja ela caminha num nível maior do que a política, mas eu sou cidadão. E a vida que nós vivemos aqui não tem como tampar o sol com a peneira, querido. Ela depende da política. Tudo é política, amém ou não amém, queridos? Tudo é política. Você que trabalha, por exemplo, você depende da política. Você que é empresário, você depende da política, você paga imposto, você tem funcionário. Você que trabalha em alguma empresa, você depende da política. Tudo depende da política. Então a gente precisa aprender a votar. E eu quero orientar você hoje aqui. Eu não vou orientar você, eu só peço para você, quando for votar um deputado federal, conheça a história dele. Veja o que ele defende. Veja o que ele defende. Por quê? Porque todo projeto de legalização de aborto, de legalização de drogas, de ideologia de gênero e toda essa pataquada que existe aí, começa na Câmara dos Deputados, começa no Congresso Nacional. Então você precisa, como cristão, votar em pessoas que, no mínimo, são conservadoras, no mínimo. Porque acredita na família tradicional. E acreditar na família tradicional, querido, é simplesmente entender que o filho, eu estou vendo aqui a Suelen, a sua irmã, com os filhos no colo. Acreditar na família é entender que a responsabilidade de educar os filhos são de vocês. Não é do Estado, como o Estado está querendo fazer. Não, você não tem filho, o seu filho é do Estado. Quem manda no teu filho é o Estado. Então, o seu filho vai ter educação, e se você não der educação que o Estado não quer, entendeu? Vou lá e tomo o teu filho. É essa a ideia, queridos. Essa a ideia. Esse é o projeto de poder. Ok? Esse é o projeto de poder. O teu filho, ele não é nada, ele não é menino e nem menina. Então, lá na frente,
ele escolhe o que ele vai ser, né? Então não dá para ser assim, né? O todes, não vai rolar. Então você precisa, nós como cristãos, temos que nos orientar em relação a isso. Não dá para votar, querido, nem em candidato e nem em partido que não professa. No mínimo, ok? A mesma filosofia, o mesmo pensamento que nós temos. A defesa da família, a defesa da vida, porque uma criança... Ah, pastor, mas em caso de estupro? Querido, entenda que uma criança não é a extensão do corpo de uma mulher. Não é. Então, eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo? Então faça com o seu corpo, não com o ser vivo que já no primeiro dia, já na concepção é vida. Quem aqui, as mulheres, né? Principalmente, no primeiro ultrassom, a primeira coisa que se escuta no primeiro ultrassom, o que é? Preciso falar alguma coisa? Amados, o coração é o centro da vontade do ser humano. Então a vida já na concepção. E qualquer tentativa contra essa vida, biblicamente falando, é homicídio. Não tem como negociar. Coloca a criança para adoção, é 1000 vezes deixar ela nascer e ela ser adotada por um casal, do que propriamente matar a criança. Não é justo. Não é justo. Então pensa nisso, queridos. O que está em jogo não é um plano de governo. Para você que está na internet, nossos filhos, o que está em jogo não é um plano de governo, é um plano ideológico de poder, ok? Então, se você de repente não tiver em quem votar como deputado, manda uma mensagem para mim, eu te indico. Nós temos alguns homens e mulheres que nós acreditamos que têm feito um bom trabalho, né? E eu não estou ganhando nada não, tá, queridos? Então eu não vou nem falar de púlpito, tá? Então nós temos bons candidatos, que se de repente você falar, eu não sei nem quem eu vou votar, manda mensagem para mim, eu passo o número para você votar no domingo, ok? Faço isso com carinho, não tenho o costume de fazer isso. Quem caminha comigo desde 2010 sabe que eu não faço esse tipo de coisa, mas esse ano é necessário. E para presidente da República, eu quero orientar a igreja a votar em Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca fiz isso nessa igreja, mas esse ano eu estou fazendo. Porque eu não estou votando no presidente, eu estou votando na minha liberdade. Eu quero continuar pregando o evangelho livre, do jeito que eu prego, sem ser preso, sem ver meu filho passar por constrangimento de que, o seu pai é pastor. Eu não quero. Então, eu quero orientar a igreja. Vote em quem você quiser. Entenda, é uma orientação, não é uma obrigação. Quem está me entendendo? É uma orientação, não é uma obrigação. Ok? Mas ele faz arminha, mas eu não mandei ele, eu não vi ele mandando matar ninguém. E para quem não sabe, a arminha era o sinal para defender a liberdade da pessoa ter a posse de arma. Se você entende que você não tem que ter, você não precisa ter, querido. Você não é obrigado a comprar. Perfeito? Na época da eleição de 2018 foi isso. Pelo menos eu entendi muito bem. Mas aí existe toda uma mídia comprada, que elas não passam informação, eles passam desinformação. E aí, como muitos não lê, como muitos não... Aí pega o quê? Acredita em tudo que a mídia fala. E não é bem assim. Então eu quero, para presidente da República e para o governo do Estado de São Paulo, eu quero orientar a igreja. É pela primeira vez em 11 anos de igreja. Né? Em 11 anos de igreja, 8 como Shalom, né? 8 como Shalom e 4 como uma antiga aliança que nós tínhamos em Bauru. Eu nunca fiz isso, mas esse ano eu quero orientar a minha igreja, meus filhos ministeriais, aqueles a quem eu amo, aqueles a quem eu tenho servido, amém? Eu quero orientar a vocês a votarem no presidente da República, na sua reeleição, Jair Messias Bolsonaro, e em Tarcísio de Freitas, como governador do estado de São Paulo. Essa é a minha orientação aos filhos, amém, queridos? É a primeira vez, como eu disse, é a primeira vez que eu faço isso. Eu faço isso com muito temor. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. É ser humano. Mas, para votar hoje, não é no melhor, é o menos pior.
E eu acredito, dentro de uma visão, que esses são os menos piores e que tem pelo menos uma ideologia próxima do que nós pregamos. Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém da igreja? Você entendeu o que eu disse? Não estou aqui fazendo propaganda política, não estou aqui criticando quem vota contrário. Se você acha que não tem que votar, é o que eu falei, é uma orientação. O pastor não vai ficar magoado comigo? De forma nenhuma. Você é livre, nós vivemos numa democracia. Agora, como teu pastor, como teu líder, como servo de Deus e aquele que te serve, porque a nossa função, minha, da pastora Juliana, é servir você. Nós estamos aqui como servos. Então, como servo de todos vocês, eu quero orientar a todos vocês que votem, mais uma vez, em Jair Bolsonaro para presidente da República e Tarcísio de Freitas como governo do Estado de São Paulo. Amém? Glórias a Deus.